Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado. O Novo Canal esteve esta manhã com a Liga dos Amigos do Hospital Padre Américo. Estamos aqui neste dia para comemorar, para além do Dia Mundial do Voluntariado, a prestação de uma homenagem que é mais que merecida e que já vem com uma semana de atraso, porque este ano, no nosso aniversário, que não foi possível realizar, tínhamos dedicado, de facto, ao Padre Américo. Isto proveniente da passagem de um ano sobre o seu processo de canonização. De facto, não foi possível no nosso aniversário prestarmos essa homenagem. Achámos por bem comemorar o Dia Mundial do Voluntariado com essa homenagem que se realiza hoje. O Presidente da República renovou esta semana o estado de emergência até dia 23 de dezembro. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, renovou pelo período de 15 dias, até dia 23 de dezembro, o estado de emergência para todo o território nacional, mas anunciando nova renovação até 7 de janeiro, para permitir ao Governo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença da Covid-19 e desde já anunciar medidas previstas para os períodos de Natal e Ano Novo. A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa surge após ter ouvido o Governo, que se pronunciou na noite de ontem em sentido favorável, tendo o Presidente da República enviado à Assembleia da República para a autorização desta o projeto de diploma renovando o estado de emergência. O decreto de Marcelo Rebelo de Sousa esclarece que, embora se verifique uma evolução da tendência de descida, os números de infectados e de falecimentos ainda são muito elevados. A situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19, com números de infectados e de falecimentos ainda muito elevados, muito embora se verifique uma evolução da tendência de descida, com redução da taxa de crescimento desses números, mas com os claros riscos de agravamento em caso de diminuição das medidas tomadas para lhe fazer face, como alertado pelos peritos e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, e exigem a renovação da declaração de estado de emergência para consolidar a atual trajetória, lê-se no decreto presidencial. O Governo apresentou esta quinta-feira o plano de vacinação contra a Covid-19. O que leva, portanto, a uma definição para a primeira fase, o primeiro grupo de grupos, o primeiro conjunto de grupos prioritários, as pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença. As pessoas e residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais, a proteção dos surtos nas populações mais vulneráveis, os idosos, e, finalmente, profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e profissionais, digamos, de outras, entre Forças Armadas, Forças de Segurança, genericamente serviços essenciais, serviços críticos, cuja elencagem tem ainda que ser afinada, mas cujo objetivo é naturalmente o suporte à capacidade de resposta destes serviços e ao funcionamento, digamos, de toda a nossa sociedade. Está já proposto também a definição para uma segunda fase de dois grupos: pessoas com 65 e mais anos, sem qualquer outra, característica, ou seja, sem patologias ou não, portanto, no fundo, reconhecendo de que os idosos são o grupo mais vulnerável, e um segundo grupo, neste caso a partir dos 50 anos e até aos 64, uma vez que a partir dos 65 todas as pessoas estão incluídas neste primeiro subgrupo, digamos,
e desta vez com o alargamento das patologias que também pré-existentes, diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial, e ainda claramente na recomendação da Comissão Técnica que deixemos espaço para eventualmente incluir outras patologias. Neste momento, aquilo que recomendamos é que a terceira fase seja encarada como o resto da população. Em janeiro começará a vacinação dos portugueses, como aliás generalizadamente na Europa. A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo apela à comunidade que apoie os profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo Vale do Sousa lançou um apelo à comunidade para reforçar o apoio aos profissionais que trabalham no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que todos os dias lutam contra a pandemia da Covid-19. Este é o momento para reforçar o apoio aos nossos profissionais que têm as vidas suspensas e estão a dar tudo na linha da frente, nos serviços de urgência, VMER, nos internamentos, na conservação e manutenção de equipamentos, nas limpezas e higienização de espaços, na vigilância e todos os outros serviços de apoio, seja técnico, administrativo ou gestão de recursos para combater esta guerra sanitária. Todos são fundamentais, lê-se num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social. A direção da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo esclarece ainda que este é o momento de todos se manterem unidos, ajudar os doentes Covid, mas também os doentes não Covid. A Câmara Municipal de Paredes aprovou o orçamento de 72 milhões de euros. 72 milhões de euros é a dotação do Orçamento Municipal de Paredes para 2021, cujo documento foi aprovado pela Câmara Municipal com os votos contra do PST. A autarquia paredense esclarece em comunicado que o orçamento integra a taxa de IMI mais baixa de sempre, 0,3%, e isenção de derrama para as pequenas e médias empresas, com volume de faturação anual até 150 mil euros. O município informa que o documento irá reforçar os apoios sociais às famílias mais vulneráveis e prevê a realização de obras em todas as freguesias e lançamento do saneamento nas freguesias do sul do concelho, Recarei e Sobreira. A autarquia prevê também um reforço dos apoios sociais às famílias e o apoio às empresas com a isenção da taxa de derrama para as micro, pequenas e médias empresas. Com volume de faturação até 150 mil euros anuais, lê-se na nota de imprensa. A proposta do Orçamento Municipal para o próximo ano aponta também para o arranque de obras municipais, âncora no Auditório Municipal e Centro de Congressos e requalificação do Estádio das Laranjeiras. As coimas por utilização de telemóvel ao volante vão ver o seu valor duplicado. A duplicação do valor das coimas por utilização de telemóvel ao volante é uma das medidas que constam das alterações ao Código da Estrada aprovadas na última sexta-feira, em sede de Conselho de Ministros no âmbito da transposição para o quadro jurídico interno da Diretiva Europeia sobre cartas de condução. Assim, a duplicação do valor das coimas por utilização de telemóvel ao volante vão passar dos atuais 120 a 600 euros para os 250 a 1.250 euros, passando tal infração a implicar a perda de 3 pontos na carta de condução por ser considerada uma infração grave. Segundo a página oficial do Governo, as alterações abrangem também 4 diplomas complementares ao Código da Estrada, nomeadamente o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir e o Decreto que estabelece o Registro Individual do Condutor, correspondendo às novas medidas a uma política pública de promoção da segurança rodoviária e de diminuição da sinistralidade nas estradas. José Moraes foi eleito presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. A lista encabeçada pelo atual comandante dos Bombeiros de Paredes, José Moraes, candidato aos órgãos sociais da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, foi eleita em lista única com 95,4% dos votos. Segundo o recém-eleito presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, votaram 38 das 40 associações inscritas nos cadernos eleitorais.
a forma expressiva da votação, considerando as conhecidas restrições inerentes à pandemia, foram demonstrativas de que os bombeiros do distrito se revêem no programa de ação para o triênio 2021-2023 e numa nova liderança há muito esperada. Lê-se no comunicado que foi enviado aos órgãos de comunicação social, que esclarece estarem criadas condições para desenvolver um trabalho de proximidade indo ao encontro das expectativas das associações humanitárias e dos corpos de bombeiros. A FENPROF convocou uma greve dos professores para dia 11 de dezembro. A Federação Nacional dos Professores convocou uma greve de professores para o dia 11 de dezembro. A FENPROF justifica a greve nacional com o que considerou ser a falta de diálogo do governo para com o sindicato e os professores, o que motivou a que a estrutura sindical tivesse, entretanto, entregue ao governo o pré-aviso de greve. O pré-aviso de greve revela a postura dos professores e educadores, em especial nos últimos meses em que Portugal e o mundo têm sido assolados por uma crise sanitária sem paralelo. Assinalou-se esta semana o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. Foram vários os municípios que não deixaram passar este dia em branco. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-se a 3 de dezembro e foi instituída pela Organização das Nações Unidas em Assembleia Geral de 14 de outubro de 1992. A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental. A inclusão das pessoas com deficiência foi consagrada como uma preocupação basilar da ação do 21º Governo Constitucional. A prova maior desta preocupação foi a criação do Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, concebido para pensar nos desafios e nas necessidades das cidadãs e dos cidadãos com deficiência e, acima de tudo, melhorar a sua qualidade de vida, permitindo o exercício dos seus direitos. Só uma sociedade que integra todas as pessoas pode concretizar todo o seu potencial. A inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade constitui, assim, um desígnio fundamental e um imperativo de igualdade e justiça. A par deste tema e deste dia, convidamos para o Novo Notícias a psicóloga doutora Marina Ferreira da Silva. Obrigada uma vez mais por este convite. Nunca é demais falarmos sobre este tema, até porque, sinceramente, este dia nem sequer devia ser assinalado, à semelhança de muitos outros que se vão assinalando ao longo do tempo, porque, basicamente, o dia serve para lembrar dos direitos das pessoas com deficiência. Surge, como disse Paulo, na sequência da convenção que foi estabelecida para os direitos das pessoas com deficiência. E, no fundo, surge para nos lembrar a todos do respeito. Eu acredito que não deveria ser necessário nós lembrarmos, não é, do respeito para com estas pessoas, porque o respeito é um direito universal. Gostava de destacar muito isto, não é, até porque o principal obstáculo é efetivamente o preconceito, que ainda existe, e, portanto, se estamos a destacar aqui respeito e preconceito, isto nem sequer deveria ser motivo para ser assinalado. As pessoas não são as suas dificuldades, são pessoas tal como nós, e se nós nos respeitamos entre si e entre todos, portanto, nem sequer faria sentido nenhum. Se ele está a ser assinalado, quer dizer então que em Portugal e no mundo ainda existem muitas dificuldades, ainda existem muitos tabus relacionados com não é? Com as próprias lacunas que as pessoas vão apresentando, sejam de ordem física ou mental, e portanto há muito caminho a fazer e Portugal não está preparado ainda. A ATEP reivindica mais apoios para alunos com necessidades educativas especiais. A Associação Todos pela Escola Pública, em comunicado enviado ao Novo Canal, reivindica ao Ministério da Educação a colocação de mais docentes especializados nas escolas e promoção de recursos digitais de apoio. Numa nota de imprensa enviada esta quinta-feira, data em que se assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a ATEP
apresentou um caderno reivindicativo de medidas para cumprir, como estipulado no decreto que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Segundo a associação, no âmbito do decreto-lei, passados já 2 anos da implementação do decreto, a Associação de Todos pela Escola Pública sustenta que este não tem tido um impacto positivo no percurso escolar dos alunos com necessidades educativas especiais, conforme o esperado. Neste âmbito, a ATE propôs a tomada de medidas retificativas, nomeadamente colocação de mais recursos humanos nos centros de apoio à aprendizagem, a colocação de mais docentes de educação especial nas escolas, de forma a que estes cubram as necessidades reais dos alunos. No dia em que comemoramos o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, convidamos também para o Novo Notícias Agostinho Silva, da área da comunicação. É um exemplo de vida para todos nós. Sim. Antes de mais, boa tarde. Faz sentido porque as pessoas com deficiência devem sempre ser lembradas, mas acho que nunca devem ser lembradas de uma forma isolada, ou seja, de uma forma diferente, porque conseguem fazer as coisas de igual forma às ditas pessoas normais. Eu acho que pessoas normais somos todos nós. Pois por isso é que eu disse ditas pessoas normais. Somos todos nós e Agostinho, tu és uma pessoa que tens deficiência de visão, portanto não tens visão. Não tens visão fisicamente, porque depois a nível intelectual e a nível profissional as melhores referências que vêm de ti são realmente algo extraordinário. Por exemplo, tu consegues comentar um jogo de futebol. Aliás, tu fazes comentários de jogos de futebol, certo? Certo. Fiz em 2017, em outubro, a primeira vez, que foi para uma página do Passos de Ferreira, que é os Castores de 1950, uma página do Facebook que fala sobre o Passos de Ferreira, e fiz o jogo entre o Passos e o Rio Ave para a Taça da Liga. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal adverte que padarias e pastelarias estão a ser excluídas do programa Apoiar. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal adverte no seu boletim diário que muitas empresas de padaria e pastelaria estão a ser automaticamente excluídas do acesso ao programa Apoiar. Muitas empresas de padaria e pastelaria estão a ser automaticamente excluídas do processo ao programa Apoiar, que avalia a elegibilidade das empresas através do CAI principal. No setor da restauração e similares, apenas são consideradas as empresas que tenham atividade presencial inserida no CAI 56, o que não é o caso dos negócios de padaria e pastelaria com fabrico próprio, em que a CAI 56 muitas vezes é secundária, refere a associação em nota enviada ao 91 canal. A associação informa também que o programa Adaptar esgotou em poucas semanas, deixando milhares de empresas sem qualquer apoio, apontando que uma segunda fase do programa se reveste da maior importância no auxílio à aquisição de material de proteção, higiene e segurança. Paredes entregou 150 rifas a 42 comerciantes para promover o comércio tradicional. A Câmara Municipal de Paredes, em parceria com a ASEP, entregou 150 rifas aos 42 comerciantes do concelho como forma de incentivar as compras de Natal no comércio de rua, nos negócios locais no âmbito do concurso Montras de Natal. Segundo a autarquia, em cada 15 euros em compras, os clientes vão receber uma rifa até ao limite máximo de 4 rifas por compra para concorrer a prémios. Devendo as compras serem feitas até ao dia 24 de dezembro, o município atribuirá ainda prémios no valor de 1.500 euros apurados em sorteio. Para o primeiro prémio destina-se o valor de 500 euros, o segundo prémio é de 400 euros, para o terceiro prémio são 300 euros, o quarto prémio assume um montante de 200 euros e o quinto prémio é de 100 euros. Lê-se no comunicado que nos foi enviado, que esclarece que a divulgação dos prémios está prevista para o dia 9 de janeiro às 21h30 na Casa da Cultura de Paredes e será transmitida em direto no Facebook do município.
Já em Passos de Ferreira foram fornecidas mais de 100.000 refeições, desde o pré-escolar ao secundário, pela Câmara Municipal. O Conselho Municipal da Educação destacou esta quarta-feira, no âmbito de uma reunião que decorreu por videoconferência, que foram fornecidas mais de 100.000 refeições gratuitas desde o pré-escolar ao secundário. Nesta reunião foi revelado que desde o início do ano letivo o município já forneceu mais de 30.000 refeições gratuitas aos alunos do segundo, terceiro ciclos e secundário da rede de escolas públicas. Além deste universo, diariamente são servidas 1.400 refeições gratuitas aos alunos do primeiro ciclo e mais 708 refeições gratuitas às crianças do pré-escolar. Lê-se na publicação que o município partilhou na sua página oficial, que refere que em relação ao transporte escolar, 956 alunos do segundo, terceiro ciclo e secundário foram apoiados, sendo que destes 816 usufruíram do passe totalmente gratuito. As condições meteorológicas adversas desta semana levaram ao fecho de várias vias em Sinfãs. O agravamento das condições meteorológicas levou já ao fecho temporário de várias vias em Sinfãs. Segundo a autarquia sinfanense, devido à queda de neve, encontram-se temporariamente cortadas a Estrada Municipal 1035, Vilar de Peso, Ervilhais, a Estrada Municipal 1027, Granja Sotelo e a Estrada Municipal 553-2, Vila Boa, Alhões. A queda de neve levou também ao encerramento da Estrada Municipal 1030, que liga Pimeiró a Gralheira, e da Estrada Nacional 1321, que liga Tendais a Castro Daire. A Proteção Civil Municipal e os bombeiros do concelho estão a desenvolver esforços para repor a circulação com todas as condições de segurança e a maior celeridade possível, refere a publicação do município. Ana Gomes, candidata à presidência da República pelo Partido Socialista, esteve esta semana de visita à cidade de Penafiel. Eu estou a concorrer pelo primeiro lugar, isto é, eu estou a concorrer porque acho que as eleições presidenciais são um espaço de debate democrático fundamental no nosso país, e o espaço democrático que eu represento, que engloba a família socialista, mas que está para além dela, são todos aqueles que acreditam na democracia, querem regenerar a democracia e as instituições da democracia, não podem estar ausente desse debate. E naturalmente que o meu principal adversário é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que representa a direita. Ainda não deu o sinal que vai ser candidato. Mas toda a gente sabe que é um segredo de polichinelo. Aliás, ainda ontem o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa confirmava que já há um processo de recolha de assinaturas para a sua candidatura. Portanto, só decidiu não anunciar ainda formalmente que é candidato, mas ninguém duvida que ele é candidato. Agora, no que diz respeito ao desporto, mais precisamente da Associação de Futebol do Porto, a primeira e segunda divisão aguardam marcação dos jogos, enquanto que a divisão de elite joga à noite. A reformulação do calendário da Associação de Futebol do Porto, os jogos da Divisão Elite para os dias de semana em período noturno, deve-se ao cumprimento daquilo que foi determinado pelo Governo e pelas autoridades de saúde, explicou o Presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves. Segundo o responsável pela maior associação de futebol do país, esta foi a forma encontrada para evitar a paragem dos campeonatos e para contornar a proibição de circulação entre concelhos. Até há 15 dias, o futebol regional era equiparado a profissional, podendo circular. De um momento para outro, alguém decidiu que não seria assim. Para cumprir o que está estabelecido, tivemos que inventar a forma como poderemos fazer os jogos, e é isso que está a ser feito neste momento, justificou. O Passos de Ferreira garantiu esta semana a presença na Taça da Liga.
O Paços de Ferreira venceu o Moreirense por 1-0 e garantiu a presença na Taça da Liga. A partida em atraso da 7ª jornada do campeonato era decisiva para a entrada dos castores na competição, que precisavam apenas de empatar. Douglas Tanque foi o autor do golo solitário do encontro aos 10 minutos. O cruzamento de Oleg foi direitinho à cabeça do camisola 99, que cabeceou e colocou o Paços de Ferreira em vantagem. Ao longo de todo o encontro, a equipa orientada por César Peixoto não conseguiu marcar o golo que evitava a derrota e contabilizou o terceiro desaire consecutivo. Tem 8 pontos e está em 14º lugar da tabela classificativa. Maria Inês Fonte e Hugo Maia vencem o Campeonato Regional Absoluto. Chegou ao fim a 35ª edição do Campeonato Regional Absoluto Taça Dr. Luísa Vides Moreira. Maria Inês Fontes e Hugo Maia foram os vencedores e conquistaram o título de campeões da prova. Esta terça-feira foram disputadas as finais das variantes de singulares e pares femininos e masculinos do Campeonato Regional Absoluto. A competição distribuiu 1.000 euros em prémios monetários e decorreu no Complexo Desportivo de Lousada, por onde passaram algumas tenistas da região. Veja agora as declarações dos vencedores da prova, Maria Inês Fonte e Hugo Maia. Eu nem gosto muito de expectativas, mas venho para aqui sempre para tentar ganhar o torneio. Mas o mais importante, o que eu tinha mais em mente era vir jogo a jogo e tentar desenvolver o meu ténis, aquilo que depende de mim. E pronto, e era um bocado também para me divertir e fazer alguns jogos, porque este ano realmente está difícil de se competir. Foi um quadro que, quando saiu, eu vi que ia defrontar jogadores com qualidade logo no início do torneio, por isso sinto que me preparei bem logo desde o início e entrei focado no que queria fazer, para também não ter, ia ter dificuldades, não é? Mas para não poder ser surpreendido logo nas primeiras rondas. O Informação Semanal deste sábado vai agora para uma curta pausa de 30 segundos. Voltamos já, fique desse lado. E para terminar esta informação semanal, não o fazemos sem os nossos habituais comentadores. Desta vez, neste sábado, tenho na minha companhia Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Fátima. Diogo, já tínhamos falado das medidas restritivas, mas hoje queres abordar de uma forma diferente. Queres falar do impacto socioeconómico que estas medidas têm no nosso país e que estão a proibir muita gente de trabalhar, muita gente de ganhar dinheiro e o seu próprio sustento. Exatamente. Nós já abordamos de uma forma muito aprofundada quais é que foram as restrições aprovadas pelo Governo e sistematicamente as pessoas abordam muito se são a favor dessas medidas, se não são. Nós hoje não vamos falar sobre isso em específico, vamos falar sobre o impacto dessas medidas, porque isso é que importa perceber. Temos de ver se os trabalhadores e as pessoas que estão a atravessar grandes problemas, se são compensadas por essas restrições. E era aí que eu queria chegar. Será que o Governo tem adotado medidas para apoiar, como muito se tem falado, o setor da restauração, o setor do turismo, o setor cultural? Será que o dinheiro tem chegado a essas pessoas? E isso não se tem falado muito e o grande problema é esse. E o facto de ter trazido esta questão aqui hoje é para reforçar a posição da Juventude Popular de que o Governo tem de olhar para esta parte do processo, não só olhar para a contenção da propagação do vírus, mas olhar para os apoios que sejam mais eficazes, que cheguem de uma forma mais célere às pessoas. Esta é que é a grande questão, sem burocracias e que os apoios cheguem de uma forma rápida para as pessoas. E quando falas em pessoas, não estás a falar só nos empresários, estás a falar também
nas pessoas que trabalham nessas empresas, certo? Precisamente. Ainda esta semana vimos, houve muita gente que era contra, que se mostrou contra ou a favor apoio aos empresários da restauração, dizendo que durante o ano eles teriam, nos anos anteriores teriam uma boa faturação, mas não estamos a falar aqui neste caso para os empresários da restauração, estamos a falar dos trabalhadores nessa área. É certo que um empresário pode ganhar mais ou menos dinheiro. Agora, temos de perceber que nem toda a gente que trabalha nessa área são os donos do negócio. São trabalhadores por conta de outrem e que não ganham os lucros como os patrões ganham. E esses merecem ser ajudados. E também da parte dos próprios empresários, eles também merecem ser ajudados porque eles contribuem, pagam os seus impostos, os impostos sobre os lucros, pagam impostos para a segurança social, e é nestas alturas que o governo tem de responder. Quer dizer, nós passamos o ano todo a pagar impostos e em alturas críticas não recebemos o retorno desse dinheiro que nós descontamos ao final do mês. Mas a verdade é que também noutras áreas, mas na área de restauração em similares, são muitos os trabalhadores que não trabalham de forma 100% legal, digamos. É uma área que tem muitos trabalhadores assim. Isso é uma questão fundamental. Não era necessário, estamos a atravessar esta crise pandémica para evidenciarmos esse problema que é grave. E isso traz-nos para a questão dos empregos precários. Isso é um problema já de há vários anos. E acho que, independentemente da prioridade neste momento ser outra, deve-se continuar a defender empregos mais duradouros, melhores condições no mercado de trabalho. E, como acabaste por referir, um dos setores onde há mais trabalho precário é precisamente na restauração. Isso não é nada positivo e deve-se olhar para essa questão com mais rigor. Muito bem, Diogo. Qual é a tua opinião sobre a manifestação que decorreu esta semana a Pão e Água? Na minha opinião, essa manifestação faz todo sentido, porque todas aquelas pessoas que lá estavam e também as que não estavam e que trabalham nesse setor estão a passar dificuldades e contam que o Estado possa ajudá-las neste momento. Como eu referi há pouco, todos nós pagamos impostos, é para, nesta altura, o Estado estar do nosso lado. Porque vejamos o seguinte, rapidamente o Estado intervém em setores empresariais, ou quando nós falamos no Novo Banco ou na TAP, aí o Estado é rápido e célere a dar respostas e a transferir dinheiro. E quando no que diz respeito às pessoas, onde é que está o Estado? O Estado não se pode imiscuir de apoiar as pessoas e não só olhar para os grandes grupos económicos quando há grandes problemas financeiros, aí o Estado está presente, e no cidadão comum. É preciso dar uma atenção sempre que há problemas também para todos nós, pessoas particulares, e não só quando se falam em grandes empresas, que o Estado é que aí sim não há problema nenhum, são rápidos a atuar. Muito bem, Diogo. Cidadão comum este que acho que já todos nós estamos um bocado débeis no que diz respeito à saúde mental. Estamos todos cansados e afetados por esta pandemia a nível psicológico, uns mais que outros, mas estamos saturados de toda esta situação e tu queres nos falar também da aposta na promoção, na prevenção e de cuidados em saúde mental. Certo. Este tema vem no seguimento do anterior. Se nós falamos dos impactos das restrições, precisamente um dos impactos das restrições em vigor é a questão da saúde mental.
estamos confinados em casa, não temos um contacto tão grande a nível social, isso é fundamental para preservar a saúde mental, mas aqui, mais uma vez, a saúde mental, com ou sem pandemia, já era um problema em Portugal. Portugal sempre foi, pelo menos nos últimos anos, aliás, tem sido um dos países em que a prevalência de problemas de foro psicológico Portugal costuma estar no ranking, no top 3 dos países em que o consumo de ansiolíticos é mais elevado, e isso nesta altura tem-se intensificado. Saiu esta semana a informação de que a linha de apoio psicológico que o Serviço Nacional de Saúde criou, houve cerca de 50 mil chamadas, a nível de consultas de psiquiatria tem aumentado, e não era necessário nós estarmos a atravessar esta crise para haver uma especial atenção para a saúde mental, porque isso tem repercussões no trabalho, tem repercussões na saúde física também e sobretudo no bem-estar das pessoas, que é isso que nós sem dúvida temos de privilegiar. O que nós estamos a perceber é que no que diz respeito à psicologia, à psiquiatria, a nível de prevenção, a nível de promoção de hábitos saudáveis para prevenir problemas de foro psicológico, também não estão a funcionar. Ou seja, na minha opinião, é mais... Mas isso é porque o típico português nunca acreditou muito na psicologia. Acha que a parte psicológica, quem vai a um psicólogo, quem vai a um psiquiatra é maluco, e há aqui uma certa linha que sempre separou esta parte da saúde dos cidadãos que têm vergonha em admitir ou medo de admitir que precisam de ajuda na saúde mental. Sem dúvida nenhuma, por isso é que, e aqui cabe não só ao Governo, mas aqui também cabe às próprias empresas, ou outras entidades, outras instituições, de fazer esse trabalho de combate ao estigma da doença psicológica, e não só fazer esse trabalho de combate ao estigma, mas também de promover atividades. Não é preciso ser o Governo para promover atividades para trabalhadores de uma empresa, para terem hábitos de vida saudável, para terem mais atividade física, terem mais vida social, não trabalharem tantas horas, terem direito ao desligamento ao trabalho. Isso são questões que cabe depois a cada um de nós adotar determinados comportamentos que nos permitam porque nos permitam ser saudáveis. Mas a verdade é que muita da população não tem possibilidades para poder pagar um médico desta especialidade, porque são consultas que são, efetivamente, têm um valor, não é? São consultas são consultas particulares. Exatamente. Nós aqui até estamos a discutir esta questão, um detalhe muito interessante, porque é isso mesmo que acaba por acontecer. Depois, os responsáveis por atuar e por desenhar políticas terão mesmo de perceber isto mesmo. Há algumas pessoas que terão dinheiro para pagar as consultas de psiquiatria e de psicologia, que são caras, e aqui o Estado deverá comparticipar, deverá disponibilizar, deverá contratar mais recursos humanos para dispor técnicos nessa área, para ajudar as pessoas que não têm dinheiro para pagar essas consultas. E aqui o Estado, mais uma vez, o Estado não deverá cobrir todas as pessoas que padecem deste tipo de problemas. Agora, precisa de estar lá para aquelas que não têm condições para aceder a esses serviços. Porque aqui, todos os cidadãos deverão ter acesso equitativo a estes cuidados de saúde.
Muito bem, Diogo. Já não temos muito tempo, mas dá para interligar agora e para fechar com o último tema que nos trazes, que é a relação entre o trabalho, a produtividade e, respectivamente, a saúde mental. Seria, por exemplo, uma boa ideia que os empresários tivessem um psicólogo, contratassem um psicólogo para os seus empregados, colaboradores, por exemplo? Eu acabei por escolher este último tema para relacionar a saúde mental com a produtividade. Porquê? Porque até parece que, se nós falamos da saúde mental de uma forma isolada, achamos que não é nada prioritário. Por si só já é prioritário. Mas, às vezes, se nós correlacionarmos a saúde mental com a produtividade e com a economia, parece que as pessoas já têm outro peso. Já olham para esta questão com outros olhos. Porquê? Porque, efetivamente, a saúde mental tem impacto na produtividade. Alguém que não esteja bem, quando for para o trabalho, não será tão produtivo, não desempenhará tão bem o seu trabalho se estivesse com o seu bem-estar em níveis mais elevados. E aí estavas a colocar a questão de disponibilizar psicólogos, e eu até usaria o seguinte exemplo. Há muitos empresários e há muitos, e mesmo políticos, líderes mundiais, que são acompanhados por coaches, são acompanhados por psicólogos. E esse é que é o grande exemplo para perceber que, e aliás, não devemos olhar para estas questões de fora psicológica apenas para quando há problemas, não. É para melhorar o desempenho. São pessoas que já têm níveis de bem-estar elevados, mas ainda querem estar melhor, ainda querem ser mais criativos, ainda querem ser mais inovadores, uma forma de prevenção antes de chegar ao problema, levar um estilo de vida mais saudável e mais alegre. Exatamente. Portanto, não é preciso uma pessoa estar num estado crítico para recorrer a um profissional. Para recorrer a um profissional. Não é necessário isso. Agora, se os próprios líderes mundiais, se os próprios empresários acedem a esse tipo de serviços, não fará sentido disponibilizarem também acesso aos seus colaboradores. Assim, não só uma pessoa da empresa teria esse acompanhamento, como todos os colaboradores. Eu até acho que cada vez mais as empresas, e sobretudo as empresas de cariz tecnológico, muitas das vezes nós ouvimos falar na Google, ouvimos falar nas boas práticas que a Google disponibiliza a quem lá trabalha. E a Google tem resultados extraordinários, e não é por acaso, porque são quase todas as pessoas que lá trabalham, a sensação de bem-estar e de felicidade no local de trabalho acaba por influenciar o seu desempenho de uma forma positiva. E eu acho que em Portugal não olhamos ainda tanto para esta relação. Já há algumas empresas, e nem todas são grandes empresas, não precisam de ser grandes empresas. Eu acho que há muito o mito de só as grandes empresas é que têm possibilidade de fazer isso, mas já há algumas empresas portuguesas que dão condições de trabalho aos seus colaboradores. Quando eu digo condições de trabalho, estou a relacionar com esta parte da saúde mental, da alegria de estar no trabalho, aos seus colaboradores. Já são algumas empresas que o fazem. E é assim que tem de ser, porque, mais uma vez, nenhum problema que exista na nossa sociedade vai ser resolvido ou por quem está no governo ou por um município. Não é assim que funciona. É por todos. É por cada um de nós, sendo responsável, tomando as medidas adequadas, teremos impacto para resolver problemas como este. E acho que esta questão da saúde mental veio para ficar, e, na minha opinião, se cada vez mais a sociedade portuguesa olhar para esta questão de uma forma mais cuidada e executar práticas
para haver mudanças na sociedade, acho que todos vamos sair a ganhar, vamos ser um país mais produtivo, vamos ter cidadãos mais felizes e isso será benéfico para todos. Muito obrigada, Diogo, por mais uma informação semanal. Desejo-te um bom fim de semana e um bom feriado. Obrigado, Fátima. Obrigado igualmente. E quanto a si, desejo-lhe o mesmo. Não se esqueça, permaneça em casa, cuide da sua saúde e dos seus. Tenha uma boa noite. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.